O que é esse gosto horrível? Ela cuspiu, com o rosto se contorcendo de nojo. Por que essa água está tão gelada e com gosto de peixe? O que você me deu? Lian Su franziu a testa e olhou para o copo de cristal, só para ver a água transparente se transformar em sangue espesso e borbulhante. Um único globo ocular decepado subiu à superfície, encarando ela com uma pupila opaca e vazia. Ah! Lian Su gritou, chutando o copo para longe num espasmo desesperado das pernas. Ela se encolheu contra a cabeceira da cama, tremendo de puro terror. De repente, a forma cintilante de um jovem apareceu aos pés da cama. Parte do rosto estava escondida, e uma das órbitas do olho era apenas um buraco vazio e sangrando. Querida tia, o fantasma sussurrou, o gosto do meu sangue te agrada? Lian Su começou a gritar como uma louca, as mãos arranhando o próprio rosto. Para quem olhasse de fora, parecia que ela simplesmente tinha desmaiado, deitada imóvel nos lençóis de seda com os olhos bem fechados. Mas seu rosto estava retorcido numa máscara de dor inimaginável, e seus braços e pernas se contraíam de tempos em tempos enquanto ela ficava presa num ciclo infinito de pesadelos infernais. Aquilo não era apenas um sonho, era um labirinto de desespero sem saída. Do lado de fora do limite físico do quarto, Lu Seng observava o estado de Lian Su piorando com a frieza precisa de um cientista. Usando seu imenso poder mental, ele assistia a mente dela se despedaçar sob o peso das ilusões que havia implantado em sua consciência. Lu Seng assentiu levemente, satisfeito. Usar ilusões mentais complexas contra uma mulher que só tinha a força física de uma artista marcial Rank 6, e cuja mente já estava quebrada pelo ódio, era fácil demais. O destino dela era desmoronar completamente, sua consciência presa num ciclo interminável de medo, culpa e desespero absoluto. Impressionante, não é? Considere isso o resultado do meu verdadeiro esforço, declarou Lu Seng, com os olhos brilhando com uma luz fria de julgamento. Este é o método de execução definitivo, sem deixar rastros. Uma morte que não deixa nenhuma prova física, mas garante que você deixe este mundo carregando o máximo possível de arrependimento e terror. Lu Seng, cuja clonagem de vontade estava projetada dentro do quarto, deu alguns passos até o lado da cama de Lian Su, com a determinação dura como o diamante. Para uma mulher com o coração de uma fera predadora, que várias vezes tentou arruinar sua vida e caçar sua família até a morte, ele não sentia a menor misericórdia. Estou sendo cruel, pensou. Talvez. Mas justiça raramente é gentil. Observando Lian Su se debatendo em seu próprio inferno mental, com os sinais de vida começando a piscar como a chama fraca de uma vela, Lu Seng soltou uma pequena risada de autodepreciação. Eu nunca disse que era um santo, só um homem com um senso básico de justiça. Este mundo não recompensa os misericordiosos. Lu Seng já havia erguido uma poderosa barreira mental ao redor do quarto, garantindo que nenhum grito ou barulho chegasse aos guardas do lado de fora. Ele permaneceu em silêncio ao lado da cama, observando a luz se apagar lentamente nos olhos dela. Porém, no momento em que Lian Su estava prestes a finalmente morrer, um enorme alerta explodiu na consciência de Lu Seng. Uma dor aguda, como milhares de agulhas microscópicas perfurando seu córtex cerebral, surgiu atrás de sua testa. Suas células imortais gritavam um alarme de intensidade sem precedentes, direcionado diretamente a Lu Seng com uma agressividade muito maior do que qualquer coisa que ele já tinha sentido da Black Demon Society. Só um Martial Saint Rank 9 poderia projetar uma intenção assassina dessa magnitude, percebeu Lu Seng, enquanto sua mente analisava rapidamente a situação. Fui descuidado. Se eu consigo prever os sinais de perigo que afetam a mim e aos meus próximos, então um Martial Saint experiente certamente possui uma versão muito mais refinada desse instinto. Alcançar o nível de Martial Saint libera o potencial oculto da alma humana, despertando poderes quase divinos. Nesse contexto, esse tipo de alerta sensorial provavelmente era apenas um reflexo defensivo básico. Lu Seng sabia que precisava mudar de plano imediatamente. Ele pretendia deixar Lian Su sofrer por horas, mas esse luxo havia acabado. Se mantivesse esse vínculo mental por mais tempo, o Martial Saint Zhao poderia localizar sua posição exata e prendê-lo. Hora de acabar com isso, murmurou Lu Seng,
olhando para Lian Su pela última vez antes de lançar um golpe telecinético direto no tronco cerebral dela. Os sinais de vida de Lian Su desapareceram instantaneamente, mais rápido que uma conexão de escada antiga caindo. Antes de partir, Lu Seng lançou um último olhar para a mulher. Ele tinha que admitir, objetivamente, Lian Su era de uma beleza impressionante. Seus traços, sua postura e sua presença eram de altíssimo nível, algo raro até mesmo na capital. Num mundo onde o poder amplifica tudo, a beleza costuma ser a primeira coisa a alcançar um nível quase transcendente. A maioria dos homens ficaria tão dominada por um sentimento de inferioridade e medo que nem ousaria encarar ela nos olhos, muito menos matá-la. Mas o coração de Lu Seng era como um lago congelado. Ele já tinha eliminado as mulheres incrivelmente bonitas da Black Demon Society sem pensar duas vezes. Lian Su não era diferente. Quando o alerta em sua testa finalmente diminuiu, ele soube que era hora de ir embora. A presença de Lu Seng desapareceu do quarto como a chama de uma vela apagada por uma rajada de vento. Toda a execução durou menos de 5 minutos. Os servos no corredor continuavam cochichando, achando que sua senhora apenas estava aproveitando um raro sono profundo. Quando o horário habitual de ela acordar passou sem nenhum sinal, uma criada mais velha empurrou a porta com cautela, carregando uma bandeja com chá da manhã. Madame? Madame, está na hora de acordar. As palavras morreram em sua garganta quando suas mãos trêmulas perderam o controle, e a xícara de porcelana e a bandeja caíram no chão com um estrondo. Um grito agudo e desesperado ecoou pelos corredores da mansão, rapidamente se transformando num coro de pânico. Meu Deus, não! Madame! Madame está morta! Enquanto isso, na enorme antiga residência da família Shen no coração de Jindu, a celebração do aniversário do patriarca já estava a todo vapor. Os convidados da alta sociedade cochichavam animadamente enquanto observavam figuras influentes chegando ao salão do banquete. Olha ali! Um verdadeiro martial arts grandmaster veio de longe para o banquete de aniversário do velho Shen. As conexões dele são realmente assustadoras. Você não faz ideia da metade, sussurrou sua companheira. O próprio patriarca é um grandmaster famoso, com ligações com a Martial Artist Association, o governo central e o alto comando militar. Ouvi dizer que alguns antigos companheiros de armas dele são grandmasters Rank 8. Rank 8. A primeira mulher arregalou os olhos, chocada. Eu nunca nem estive na mesma cidade que um especialista Rank 8. Bom, hoje à noite você vai respirar o mesmo ar que um, respondeu a amiga, estufando o peito com um sorriso radiante e predatório. Seus olhos vasculhavam o salão como um radar. Esta é a nossa chance de ouro. Se conseguirmos chamar a atenção de um solteiro poderoso, nosso futuro está garantido. As mulheres começaram a desfilar como pavões, exibindo suas joias caras e seus corpos enquanto entravam graciosamente. Do outro lado da entrada, Henin Su desceu de seu carro, visivelmente cansada de tanta vaidade ao redor. Isso é o que chamam de alta sociedade? Que vergonha alheia absurda, murmurou para si mesma. Ela levou a mão ao rosto num gesto cansado, já profundamente arrependida de ter vindo ao aniversário do patriarca. Uma mão masculina se estendeu em sua direção, e uma voz familiar e calorosa interrompeu seus pensamentos. Lin Su, sei que é a sua primeira vez na residência principal, então todo esse espetáculo pode ser meio esmagador. Que tal entrarmos juntos? Henin Su balançou a cabeça e deu 2 passos para trás, mantendo uma distância educada, mas clara. Não precisa, primo Li. Na verdade, estou esperando um amigo próximo chegar. Pode ir na frente. Eu entro daqui a pouco, acrescentou. O homem bonito, Shen Yi, parecia genuinamente surpreso. Não sabia que você já tinha feito amigos em Jindu tão rápido. Depois vou querer conhecê-los. Ele fez uma pausa, olhando para ela. Tudo bem, mas tome cuidado. O vento está gelado hoje à noite, e como artista marcial Rank 2, seu corpo não é feito para ficar muito tempo exposto. Agradeço a preocupação, primo. Henin Su observou em silêncio enquanto ele se afastava e entrava na propriedade, soltando um longo suspiro de alívio. Desde que chegou, Shen Yi vinha sendo sufocantemente atencioso.
Desde que ela entrou para a família Shen, o entusiasmo dele parecia forçado e teatral demais. Shen Yi diz que se preocupa comigo, murmurou para si mesma, mas não consigo ignorar essa sensação, essa intuição profunda de que ele não é uma boa pessoa. É como se cada sorriso escondesse um cálculo. Exatamente. Confie nos seus instintos, disse uma voz. Ela se virou bruscamente e encontrou um jovem alto e extremamente bonito parado logo atrás dela, com um olhar frio e penetrante. Os olhos de Heling-su se arregalaram. Lu Seng? Você realmente veio? Lu Seng olhou ao redor para os jardins luxuosos com uma expressão indiferente antes de sorrir levemente. Eu disse que viria te dar apoio, não disse? Eu sempre cumpro minha palavra. Lu Seng olhou para Heling-su e pensou consigo mesmo, a distância da casa atual dela até a residência da família Shen é de pelo menos 1000 quilômetros. Cruzei tudo isso em menos de 5 minutos, mais de 10 vezes a velocidade do som. Isso sim é eficiência. Eu já disse que não preciso do seu apoio, respondeu Heling-su, com uma mistura de irritação e alívio. Isso não é nenhum enredo dramático de novela que você inventou. A família Shen tem sido relativamente decente comigo, ainda estou me adaptando, mas acho que eles realmente estão tentando me aceitar. Mesmo assim, ver o rosto familiar de Lu Seng trouxe um calor inesperado ao seu coração. Era uma sensação estranha, leve e tremulante, algo que ela não sentia há muito tempo. Lu Seng interrompeu seus pensamentos, olhando diretamente para ela com seriedade. Eles não estão tentando aceitar você, Heling-su. Estão tentando aceitar a sua enorme fortuna. O corpo de Heling-su ficou rígido, e sua voz morreu na garganta enquanto ela mergulhava num silêncio pesado. Sempre existe um preço alto quando alguém é recebido de volta na família, acrescentou Lu Seng. Ele olhou para ela e percebeu, de repente, o quanto sabia pouco sobre seu mundo interior. Ele esperava que ela fosse uma guerreira que lutaria até o fim amargo, mas ela tinha escolhido o caminho do compromisso. Talvez ela só quisesse preencher o vazio de sua vida com a ideia de uma família. Ele entendia o motivo, mas entender não significava concordar. Se ela realmente conseguiria suportar o peso emocional dessa aceitação já era outra história. Tudo bem, disse Lu Seng, acenando com a mão de forma casual. Hoje à noite, eu vou tomar a decisão certa por você, mesmo que você ainda não perceba. Heling-su levantou os olhos para ele, curiosa. E o que exatamente você quer dizer com isso? Mas Lu Seng já tinha se virado, os olhos examinando a multidão e a arquitetura ao redor como um predador procurando uma presa específica. Desde que chegou, ele estava procurando algo. Heling-su não resistiu e perguntou de novo, Lu Seng, afinal, o que você está procurando? O olhar dele de repente focou, com um brilho perigoso surgindo nos olhos. Estou procurando um idiota adequado, respondeu sem hesitar. Heling-su ficou ali parada, cheia de pontos de interrogação na cabeça. A presença de Lu Seng na festa de aniversário da família Shen era, em parte, para voltar a sentir a realidade depois da execução fria de Lian-su. Depois de cruzar 1000 quilômetros em minutos, ele sentiu a necessidade natural de causar uma impressão marcante. Antes mesmo de subir ao palco principal, ele sabia que precisava criar um grande alvoroço para fortalecer seu álibi. Ele vinha analisando os convidados em busca da vítima perfeita, e agora finalmente tinha encontrado. Quem será? Pensou Lu Seng, apontando discretamente para a entrada. Ali, um jovem caminhava em direção à entrada com um ar arrogante, com uma mulher bonita pendurada em cada braço como troféus vivos. Os criados e recepcionistas imediatamente se curvaram, saudando em coro. O jovem mestre Shu chegou. Mil bem-vindos, senhor. Bem-vindo. Por aqui, por favor. O homem era Shu Yumin, o infame segundo jovem mestre do poderoso clã Shu. Reconhecendo, Heling-su começou a explicar rapidamente quem ele era. Esse é Shu Yumin. A família Shu é uma das linhagens mais poderosas nos arredores de Jindu, com uma influência muito maior que a da nossa família Shen. Mas o próprio Shu Yumin é um completo degenerado, um playboy vazio. Já o irmão mais velho dele, Shu Yilin. Antes que ela terminasse, Lu Seng a interrompeu com uma pergunta afiada. Desde quando virou nossa família Shen?
Perguntou diretamente. Reninsu percebeu o deslize e sentiu o rosto ficar vermelho como um tomate maduro. Por um momento, ficou sem palavras de vergonha. Ah! Lucende suspirou e segurou a mão dela suavemente. Seu toque era gentil, mas firme. Você está se deixando envolver nesses jogos sociais inúteis. Isso só está te afastando da verdadeira força. O jovem abriu um sorriso largo e confiante, assumindo um ar amigável e quase camarada. Não se preocupe com nada. Eu vou resolver tudo por você esta noite, e vai sair perfeito. Relinsu congelou, completamente confusa. Espera, o quê? Resolver o quê? Mas Lucende não tinha intenção de explicar. Ele mudou o peso do corpo e deu um passo calculado na direção do playboy que se aproximava. Jovem mestre Shu, o senhor já viu o portfólio deste projeto? Por favor, jovem mestre Shu, eu represento a Fire Art Productions. Dois homens de meia idade com barrigas enormes, vestidos com ternos caros mas mal ajustados numa tentativa desesperada de parecer CEOR importantes, estavam curvados diante do jovem aristocrata. Shu Yumin olhou para eles com pura impaciência. Saiam daqui! Sumam todos vocês! Já mandei vocês irem embora! Foi nesse momento que Lucende entrou no caminho dele. Quando Shu Yumin levantou os olhos, ficou claramente surpreso. Diante dele estava uma figura alta e imponente que parecia irradiar uma pressão esmagadora apenas pela postura, aparência marcante e aura de autoridade. Shu Yumin apertou instintivamente os braços das mulheres ao seu lado, estreitando os olhos com cautela. E quem diabos você acha que é? Os olhos de Lucende passaram casualmente por ele, como se estivesse olhando através dele, antes de parar no carro estacionado atrás. Aquele carro é seu? Perguntou Lucende em tom casual. Shu Yumin ficou completamente confuso. E daí se for? Lucende inclinou a cabeça com um sorriso leve. Tenho que admitir, é realmente incrível, bonito demais, na verdade. Seus olhos percorreram as curvas brilhantes do veículo com um falso ar de inveja. Uma máquina dessas, quanto custou? Shu Yumin piscou, começando a entender a situação. Esse estranho claramente era só mais um curioso impressionado com sua riqueza. Então é só um caipira sem cultura babando pela minha nova obra-prima, pensou, com um ego inflando. A situação era quase cômica. Shu Yumin não conseguiu conter o sorriso arrogante que se espalhava lentamente em seu rosto. Chamar de incrível ainda é pouco, meu amigo. Essa beleza custou mais de 80 milhões e é uma joia única, a única desse tipo em todo o Long Country. Lucende estalou a língua em choque exagerado. Mais de 80 milhões? Nossa! Ele até se inclinou um pouco, como se estivesse prestes a tocar na pintura perfeita do carro para olhar melhor. O orgulho de Shu Yumin chegou ao auge, com o peito estufado enquanto observava a cena. Como eu pensei. Um caipira que nunca viu luxo de verdade. Ele se sentia totalmente no controle da situação. Mas de repente, o clima mudou. A voz de Lucende ficou mais grave, perdendo o tom admirado e ficando perigosamente fria. O carro é realmente excelente, não me entenda mal. Mas infelizmente, irmão, tenho uma pequena confissão. Estou com muita inveja. No instante em que disse isso, uma onda invisível e esmagadora de poder espiritual explodiu de Lucende como um tsunami. O sorriso de Shu Yumin desapareceu. Antes mesmo que percebesse o ar ficando pesado, o impossível aconteceu. Um segundo depois, o carro multimilionário foi violentamente amassado e esmagado pela pura pressão psíquica de Lucende. Shu Yumin soltou um grito histérico. Ah! Meu carro! Meu lindo carro! Lucende simplesmente bateu as mãos como se tivesse terminado uma tarefa trivial e colocou as mãos nos bolsos. Ele lançou um olhar rápido de falsa pena para Shu Yumin e soltou um longo suspiro de alívio. Ah, agora me sinto muito melhor. Foi bem terapêutico. O corpo inteiro de Shu Yumin começou a tremer. Seu rosto ficou distorcido de pura dor, mudando entre tons de vermelho e roxo antes que ele finalmente respirasse fundo, encarando Lucende com os dentes rangendo. Você, cara, qual é o seu problema?
Está procurando morrer, ele cuspiu com veneno. Quem você chamou de cara? Retrucou Lu Seng, liberando uma segunda onda de energia espiritual ainda mais forte. A pressão era tão intensa que Shu Yumin sentiu como se Lu Seng estivesse crescendo diante dele, como um deus vingador. Uma aura fria e primitiva caiu sobre ele, fazendo seu rosto perder toda a cor. Apavorado e sem ar, ele começou a recuar. Lu Seng começou a se aproximar lentamente, como um predador, falando com uma voz fria e clínica enquanto se apresentava. Meu nome é Lu Seng, e sou um associado muito próximo de Helin Su da família Shen. Ele continuou avançando, com o maxilar tenso. Se você ainda tiver algum problema com minhas ações, fique à vontade para me procurar quando quiser. Depois de deixar o recado, Lu Seng virou-se e apontou o polegar para Helin Su, que observava tudo com os olhos arregalados. Ali. Aquela é Helin Su. Shu Yumin e a multidão que começava a se formar viraram a cabeça ao mesmo tempo, completamente confusos. Espera, o quê? Quem é esse cara? Quem é esse maluco? As perguntas começaram a surgir por toda parte. Até Helin Su ficou paralisada, apontando para si mesma com o dedo trêmulo. Eu? Ele está mesmo me jogando no meio dessa confusão. O jovem mestre Shu estava com as mãos na cabeça, gritando desesperadamente enquanto olhava para seu carro, agora mais achatado que uma panqueca. Enquanto isso, Lu Seng permanecia calmo no centro do caos, com as mãos nos bolsos como se estivesse apenas esperando um ônibus. Helin Su olhava em choque para a pilha de metal destruída, com suor frio surgindo em sua testa. Ela conseguiu balbuciar, o que é isso? Enquanto Shu Yumin continuava surtando ao lado do que restava de seu carro. Lu Seng decidiu que a situação precisava de um pouco mais de tempero. Ele limpou as mãos novamente e sorriu de forma provocadora. Sinceramente, minhas desculpas. Mas você precisa entender, como eu poderia resistir a um pequeno ataque de inveja da vida amorosa invejável do jovem mestre? Os olhos de Shu Yumin estavam cheios de lágrimas de raiva enquanto ele lançava um olhar assassino para Helin Su. Helin Su da família He, é? E você, seu desgraçado, eu nunca vou esquecer este dia. A ameaça pairou no ar. Helin Su estava completamente perdida, apontando para si mesma em desespero. Eu? O que foi que eu fiz? Como diabos eu virei a vilã dessa história? Ela parecia querer que o chão se abrisse e a engolisse. Antes que pudesse protestar mais, Lu Seng colocou um braço possessivo em sua cintura e a puxou para perto. Vamos embora. Não vale a pena perder mais tempo com alguém como ele. Helin Su ficou totalmente surpresa com a intimidade repentina e audácia dele. Ela começou a gaguejar. Ei, espera. Que história é essa? Para onde você acha que está me levando? Enquanto os dois se afastavam em direção à entrada, o mordomo pessoal de Shu Yumin ficou parado, suando frio. Quem diabos são Lu Seng e Helin Su? Ter coragem de provocar o jovem mestre da família Shu desse jeito. Para ele, aquilo não era apenas uma briga, era uma demonstração lendária de coragem. Isso sim é ousadia absurda. Lendas. Lu Seng aproveitou perfeitamente o caos, mantendo o braço ao redor da Bela enquanto atravessavam a entrada do salão principal. Assim que passaram pela porta e entraram no interior mais reservado, Helin Su empurrou Lu Seng com força, o rosto vermelho de indignação. O que você realmente quer de mim? Ela exigiu, com a voz subindo. Vendo ele causar tanto caos com tanta tranquilidade, ela começou a interrogá-lo sem parar. Você acabou de destruir o carro dele. Depois ainda provocou ele e usou meu nome como se eu fosse sua cúmplice. Você tem ideia do que acabou de fazer? Você está tentando me fazer ser assassinada, ela sibilou, com os olhos arregalados de pânico. Lu Seng apenas soltou um longo suspiro cansado e deu de ombros casualmente. Nada disso. Eu só estava tentando te ajudar a sair de uma situação complicada. Ao ouvir uma desculpa tão fraca, Helin Su colocou as mãos na cintura, já à beira de explodir. Me ajudar? Em que universo eu precisava desse tipo de ajuda? Me dê um motivo, Lu Seng. Um único motivo lógico para essa loucura.
Enquanto Relinsu continuava encarando ele com um olhar cheio de raiva, Lu Seng aproveitou para olhar ao redor do salão luxuoso, tentando pensar rápido em alguma justificativa. Um motivo, ele pensou, procurando algo que soasse minimamente plausível para uma mulher que estava 2 segundos de começar a gritar. Ah, já sei. Lu Seng imaginou Xu Yumin com intenções completamente perversas. Aquela garota é um espetáculo, ele imaginou o playboy dizendo. Com essa ideia na cabeça, Lu Seng voltou a olhar para Relinsu com confiança renovada. Olha só aquele cara. Dá pra ver na cara dele que só dá problema. Um mimado arrogante. E você está especialmente bonita hoje, então ele com certeza iria notar. Não demoraria para ter ideias sujas e tentar te tomar à força. Depois de explicar, ele ainda deu um tapinha na cabeça dela, como se fosse um velho sábio dando conselho. Você é ingênua demais para o seu próprio bem. Para predadores e pervertidos como ele, você é o alvo perfeito. Lu Seng continuou com aquele jeito excessivamente próximo, inclinando-se mais perto. É exatamente assim que acontece nos web novels. Eu só estou sendo proativo, cortando o problema antes que ele cresça. Não precisa agradecer. Ao ouvir aquela lógica completamente absurda e cheia de voltas, Relinsu ficou totalmente sem palavras, com a boca entreaberta tentando pensar em uma resposta. Ela ficou ali parada, repetindo as palavras dele na cabeça, tentando achar algum erro. Depois de analisar mentalmente aquela frase pelo menos umas 7.749 vezes, Relinsu percebeu que não podia negar totalmente a possibilidade de que, de um jeito torto, Lu Seng estivesse tentando protegê-la. No fim, ela soltou um suspiro e levantou o polegar sem muita convicção. Tá, tanto faz. Você que manda. Enquanto caminhavam mais para dentro do salão principal, o clima agitado do banquete começou a envolver os dois. O banquete formal estava prestes a começar oficialmente, e um fluxo constante de convidados importantes continuava entrando pelas portas douradas. A multidão crescia a cada minuto, enchendo o ambiente com perfume caro e o tilintar de taças de cristal. No meio de tantos rostos, Xu Yumin apareceu, ainda claramente furioso, vasculhando o salão com os olhos até finalmente encontrar Lu Seng e Relinsu. Não demorou muito para o famoso primo arrogante e inútil de Relinsu também notar os dois. Ah, então vocês estão aí. O rosto dele escureceu imediatamente enquanto caminhava na direção deles com passos firmes e agressivos. Linsu chamou ele ao se aproximar. Seus olhos passaram rapidamente pela roupa de Lu Seng antes de voltar para ela com desaprovação. Relinsu abaixou o olhar instintivamente. Primo. O homem então apontou para Lu Seng com um sorriso de desprezo. Não vai apresentar esse amigo interessante. Ah, eu já ouvi tudo sobre ele. Acabou de irritar o jovem mestre da família Xu, arrumou confusão, destruiu um carro de luxo e ainda teve a coragem de mencionar o nome da nossa família. Que grande herói! Ele terminou a frase com uma ameaça fria direcionada diretamente a Lu Seng. Relinsu ficou completamente sem palavras. Primo, por favor. Murmurou. Já Lu Seng simplesmente cobriu a boca, tentando conter uma risada. Esse cara é realmente engraçado. A voz de Lu Seng era leve, mas seus olhos estavam afiados. Se ele não tinha ouvido errado, aquele primo inútil estava praticamente tendo um colapso mental. O homem de terno encarou Lu Seng cheio de raiva. Do que você está rindo? Acha que pode me desrespeitar? Mas no mesmo instante em que pensou isso, sentiu uma aura aterradora esmagando seu corpo. De repente ficou difícil até respirar, e ele recuou tomado pelo pânico. O homem de terno não era fraco, ele era um verdadeiro artista marcial rank 6. Mesmo assim, naquele momento seu couro cabeludo ficou dormente e o rosto coberto de suor frio. Que poder é esse? Pensou, com um corpo tremendo. Eu sou rank 6 certificado. Como é possível que eu nem consiga suportar um único olhar desse garoto? É como encarar um abismo sem fundo. O primo de Relinsu começou a ceder sob a pressão, com os joelhos quase dobrando. Você não é apenas um estudante da Saint Martial Arts University, é? Ele gaguejou. Um gênio raro com potencial para virar grande master, e daí?
Mesmo que tenha talento, a família Shen tem um Grandmaster Rank 8. O que você acha que pode fazer contra isso? Você vai se arrepender de tudo o que fez hoje. Pode apostar. Assim que terminou de falar, o homem virou e saiu correndo mais rápido que podia, sem nem olhar para trás. Mas ele mal tinha dado alguns passos quando foi puxado violentamente para trás. Hã? O que está acontecendo? Por que não consigo correr? Que diabos é isso? Ele forçava cada músculo do corpo, mas permanecia parado como se estivesse preso por correntes invisíveis. Os olhos de Lu Seng brilharam com energia mental. Eu te dei permissão para ir embora? Com um simples movimento da vontade dele, o primo foi levantado no ar como um boneco. O homem entrou em pânico e começou a gritar para Relinsu. Pare ele! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Os dedos de Lu Seng se fecharam em punho enquanto seus olhos ficavam frios como gelo. Vou perguntar de novo, você estava tentando me desrespeitar? Para que serviu todo aquele lixo que você falou? Relinsu ficou paralisada, tentando acompanhar tudo aquilo. Finalmente conseguiu gritar, Lu Seng, para! Não cause mais problemas aqui. Coloque ele no chão agora. Não transforme isso num escândalo público. Lu Seng olhou rapidamente para Relinsu e deu de ombros. Tá bom, já que você pediu tão educadamente. Onde você quer que eu coloque ele? Seu olhar então foi para a entrada do salão. Com um sorriso animado, Lu Seng moveu o dedo, e o primo de terno foi lançado como um projétil em direção à parede do salão. O corpo do primo arrogante atravessou a parede com um estrondo, voando direto para o meio do banquete. O caos foi instantâneo. Bandejas de comida viraram e garrafas caras se quebraram no chão. Foi um pouso completamente humilhante. Os convidados começaram a gritar e recuar em pânico. O que foi isso? O que acabou de voar para dentro? Só alguns segundos depois perceberam que era um homem caído no meio da destruição, gemendo de dor. Os olhos de Relinsu ficaram completamente vazios, e seu rosto perdeu toda a cor. Acabou tudo. Ela segurou a cabeça com as duas mãos, incrédula. Todos aqueles anos de planejamento, todo o esforço para conquistar um pouco de respeito da família Shen, tudo desapareceu em uma única tarde caótica. Assim que o silêncio começou a cair, um grito forte ecoou pelo salão. Saiam do caminho! Abram passagem! O jovem mestre Shu está chegando! Shu Yumi entrou furioso no salão acompanhado por vários homens fortes e perigosos. Era óbvio que ele queria vingança depois da humilhação que Lu Seng causou. Ele levantou o dedo tremendo e apontou direto para Lu Seng. Ali! É ele! Os capangas imediatamente focaram no alvo. Shu Yumi gritou, seu lixo ignorante! Só porque ganhou um torneio nacional de artes marciais acha que é alguém importante. Acha que um pouco de talento te torna intocável? Ele soltou um sorriso cruel. Antes eu só estava brincando com você por educação. Agora você vai morrer, seu moleque patético. Depois olhou para Relinsu com um olhar nojento. E você, minha beleza, depois que eu acabar com esse garoto, vou decidir o que fazer com você. Ele continuou com desprezo. Você é só filha de um parente distante da família Shen. Se não fosse pelos seus negócios, alguém como você nem pisaria aqui. De repente, alguém começou a acenar do meio da multidão. Ling Su. Uma mulher de cerca de 40 anos correu em direção a eles. Era extremamente bonita, com pele clara e presença aristocrática. Ela se parecia muito com Ling Su, mas seu olhar era frio. Assim que chegou, começou a repreender a garota. Por que você está andando com um lixo desses? Está tentando nos expulsar da família? Mande esse garoto embora agora. Sem esperar resposta, ela agarrou a mão de Relinsu e tentou puxá-la. Venha comigo agora. Vamos pedir desculpas pessoalmente ao jovem mestre Shu e resolver esse mal-entendido antes que seja tarde. Relinsu ficou olhando para ela com a boca aberta, incapaz de reagir. Ah! Nesse momento de hesitação, a voz de Lu Seng sussurrou no ouvido dela.
Isso aqui parece roteiro de novela. Ele sorriu de lado. Tá vendo? Igual nos romances. Uma protagonista como você sempre vira alvo num lugar desses, todo mundo tentando te oprimir até acontecer uma virada dramática. A mãe de Relinsu virou furiosa para ele. Cale a boca, seu insolente! Não venha falar esse tipo de absurdo nesta casa. Num piscar de olhos, Relinsu desapareceu da mão da mãe. O movimento foi rápido demais para ser visto. Quando a mulher percebeu, a filha já estava nos braços de Lu Seng. Ainda bem que você tem alguém como eu para te proteger, disse ele calmamente. Relinsu ficou sem palavras. Proteger? Essa confusão toda não foi causada por você? Se você não tivesse começado isso, estaríamos nessa situação. Seu ser desprezível, a mulher gritou, perdendo completamente a compostura. Relinsu, escute sua mãe. Corte qualquer relação com esse garoto agora mesmo. Volte para cá e seja obediente. Se aceitar as condições que eu ofereci antes, a família vai proteger você e esquecer esse erro. Relinsu levantou os olhos para Lu Seng, pensando profundamente. Ela ficou em silêncio por vários segundos enquanto a tensão dominava o salão. Finalmente levantou a cabeça e respondeu com calma fria. Sinto muito, Madame Shen. Mas não posso aceitar aquelas condições injustas. O rosto da mulher se contorceu de ódio. Ingrata! Ao ver o sinal, Xu Yumin não perdeu tempo. Vários homens enormes de terno avançaram, correndo na direção de Lu Seng e Relinsu. Lu Seng apertou Relinsu nos braços e sorriu com confiança. Não se preocupe. Você não vai se arrepender dessa escolha. Hoje você vai ver a melhor humilhação pública da sua vida. Relinsu corou, envergonhada por estar tão próxima dele diante de todos, mas seus olhos estavam presos nos homens que se aproximavam. O principal executor da família Shen apontou e gritou, peguem os dois. Os capangas avançaram como lobos. Algumas pessoas da plateia até começaram a provocar. Eles acabaram. Não tem saída. Ha! Os homens avançaram juntos, atacando. Mesmo diante do perigo, Lu Seng permaneceu calmo. De repente, uma força invisível e aterradora explodiu ao redor dele, acompanhada por um brilho dourado intenso. Os capangas de terno foram jogados para trás como espantalhos atingidos por um furacão. Todos voaram pelo ar e se chocaram uns contra os outros, transformando o salão em um completo desastre. Gritos de dor ecoaram enquanto comida e objetos voavam por todos os lados. Observando tudo de lado, um homem de meia-idade e uma mulher extremamente bonita ficaram chocados. Será possível? Sussurrou o homem. Esse garoto é um grande master. O homem tinha muita semelhança com Xu Yumin, mas sua presença era muito mais poderosa. Uma aura forte e experiente emanava dele. Ele sorriu friamente. Interessante. Não esperava encontrar um oponente divertido numa festa tão banal. Mas antes de terminar o pensamento, seus olhos se estreitaram. Uma mão pálida e extremamente poderosa rasgou o ar com um assobio. Num instante, Lu Seng já estava diante dele, segurando seu pulso. O homem soltou um grito de dor enquanto seus ossos rangiam. Está doendo. Solte minha mão. A resposta de Lu Seng foi apenas uma palavra. Sami. O comando ecoou pelo salão. Sem esforço algum, ele chutou o poderoso Xu Jilin pelo salão como se fosse uma bola. O homem voou pelo ar e caiu de cabeça no meio dos capangas da família Shen. Todos começaram a cuspir sangue enquanto tentavam se levantar. Madame Shen olhava para Lu Seng com puro horror. Em apenas um instante, ele tinha derrotado um grande Master Rank 7. Aquilo era tão absurdo que parecia impossível. Agora finalmente ela entendeu por que ele nunca tinha demonstrado medo. Tomada pelo pânico, a mãe de Relinsu perdeu toda a dignidade e correu para se esconder no meio da multidão. Os convidados também recuaram rapidamente. Um homem da família Shen começou a gritar desesperado. Grandmasters! Não há ninguém aqui disposto a agir? A família Shen recompensará generosamente quem derrotar esse invasor.
Mesmo com a promessa de recompensa, vários especialistas presentes abaixaram a cabeça e evitaram olhar para Lu Seng. Alguns até se esconderam no fundo do salão. Suor frio escorria pela testa do homem da família Shen. O que está acontecendo? Por que todos estão com medo? Enquanto isso, Lu Seng segurou a mão de He Lin-su com gentileza. Está vendo agora, disse ele, apontando para a multidão assustada. Essa é a família poderosa na qual você queria confiar. He Lin-su ficou atordoada. De repente, uma voz poderosa ecoou na entrada do salão. Quem ousa causar esse caos no aniversário de Shen Jingnan? Ao ouvir aquela voz, os membros da família Shen ficaram animados. A multidão se abriu automaticamente para dar passagem a 3 figuras poderosas que entravam no salão. Os 3 irradiavam uma pressão enorme de que um usava uniforme militar, outro um elegante terno, e no meio estava Shen Jingnan, o patriarca da família. Ao lado dele estavam um general e um velho de terno Zong-san com aura extremamente poderosa. A multidão começou a cochichar. Meu Deus, aquele é um general 7 estrelas da 5ª Zona de Guerra. Outros apontaram para o velho. E aquele é Tang Maolin, vice-presidente da Associação de Artistas Marciais da província capital. Um Grandmaster Rank 8 lendário. Ao perceber a força da família Shen, os membros do clã voltaram a se animar. O homem que antes implorava agora apontou para Lu Seng e riu. Haha! Seu arrogante, agora acabou para você. Lu Seng apenas estreitou os olhos enquanto observava os 3 se aproximando. Seu olhar se fixou em Tang Maolin. Lu Seng lembrava dele, era o anfitrião do Torneio Nacional Universitário de Artes Marciais. Naquela época, Lu Seng havia matado Lian Jibei e quase entrado em confronto direto com ele. Não esperava encontrar esse velho aqui, pensou Lu Seng. De repente, He Lin-su correu até ele. Lu Seng, você precisa fugir. Aproveite a confusão e vá embora agora. Diante do perigo, He Lin-su recuperou a firmeza que tinha na vida profissional. Eu vou ficar aqui e negociar com a família Shen. Com as conexões da minha mãe e dinheiro suficiente, posso resolver isso. Por favor, vá embora. Ela empurrou o peito dele com toda a força, mas Lu Seng nem se moveu. Lágrimas começaram a surgir em seus olhos. Fuja! Por que você está parado? Desesperada, He Lin-su olhou para ele chorando. Mas Lu Seng apenas sorriu calmamente. Ele levantou a mão e limpou as lágrimas do rosto dela. Respire fundo, disse com tranquilidade. Não há motivo para se preocupar. Vai ficar tudo bem. Como você ainda consegue sorrir numa hora dessas? He Lin-su explodiu, batendo os pequenos punhos no peito de Lu Seng. Ela estava à beira de um colapso emocional. Você quer morrer? A família Shen vai acabar com você. Ao ver o medo verdadeiro dela, Lu Seng suavizou a expressão e falou mais baixo. Não tenha medo. Eles podem até ter números, mas numa luta de verdade, ninguém nesta sala, nem nesta província, consegue me enfrentar. Ele até riu por dentro da ironia. He Lin-su, você é a heroína desta história, e eu sou o aliado invencível que estava esperando. Eu não vou cair tão fácil assim, ele garantiu, dando leves tapinhas no ombro dela antes de voltar o olhar para a multidão que se aproximava. Seus olhos ficaram afiados, com um brilho predador enquanto falava para todos ali. A verdadeira diversão está só começando, então prestem bem atenção. Ao ouvir isso, a boca de He Lin-su se abriu, ela ficou completamente paralisada de choque, sem conseguir processar tanta confiança absurda. Shen Jingnan parou de andar, franzindo profundamente a testa enquanto encarava Lu Seng. Sua voz estava cheia de frieza mortal. Foi você, moleque insolente, que ousou destruir a hospitalidade da minha família. Acha mesmo que pode arruinar meu aniversário de 80 anos e sair daqui vivo? Lu Seng simplesmente ignorou a postura imponente do patriarca. Seu olhar passou direto por Shen Jingnan e focou nos 2 homens ao lado dele. Quando seus olhos encontraram Tang Maolin, um sorriso provocador surgiu em seus lábios. Deputy Chairman Tang, disse ele de forma casual. Faz tempo. Espero que esteja bem.
O velho Tang Maolin congelou por um instante, surpreso por ser chamado pelo nome e título. É mesmo você? Lu Seng. A expressão de Tang Maolin mudou várias vezes. Ele nunca esqueceria aquele jovem. Ainda lembrava claramente de Lu Seng matando um Grandmaster no meio de um torneio nacional como se fosse nada. A morte repentina de Lian Jibei ficou marcada em sua memória, tornando impossível esquecer o rosto daquele monstro. Old Shen, este jovem é... Tang Maolin começou, escolhendo as palavras com cuidado. Virando-se para o patriarca, falou em tom conciliador. Meu velho amigo, pode fazer um favor pessoal e deixar esse assunto de hoje passar? Lu Seng já foi um prodígio escolhido pessoalmente por Martial Saint Tan Zongjil. Mesmo que seus caminhos tivessem se separado, Tang Maolin ainda sentia responsabilidade em proteger um talento raro. Mas Shen Jingnan respondeu friamente, Tang, hoje é meu aniversário histórico. Esse moleque veio aqui para pisar na honra da minha família. De acordo com as regras de prestígio, eu não posso, e não vou, ignorar isso, declarou Shen Jingnan. Mas antes de terminar, Lu Seng levantou a mão casualmente, fazendo um gesto para ele parar. Não, por favor, não pare por minha causa, disse Lu Seng. Faça exatamente o que quiser fazer. O jovem abriu um sorriso despreocupado, como se a situação não tivesse gravidade nenhuma. Rening-su, que tinha sentido um pouco de esperança com a intervenção de Tang Maolin, voltou a ficar completamente sem acreditar no que estava acontecendo. Ela olhou para o homem que considerava seu futuro marido e sentiu uma onda de impotência. Acabou, eu não aguento mais, pensou. Desde que o reencontrou, não conseguiu prever nenhum movimento dele. Era como se ele estivesse em um nível completamente diferente. Um silêncio pesado tomou o salão. Todos se perguntavam se tinham ouvido direito. Até Shen Jingnan ficou confuso, incapaz de entender a atitude despreocupada do jovem. Tang Maolin também ficou surpreso e irritado. Ele nem vai aceitar a chance que estou dando, pensou, sem saber se Lu Seng tinha enlouquecido ou estava seguindo algum plano próprio. Sentindo o peso das expectativas da multidão, Shen Jingnan estreitou os olhos novamente. Jovem, disse ele com a voz cheia de raiva contida, você tem certeza absoluta de que quer seguir esse caminho? Ele deu a Lu Seng uma última chance de reconsiderar. Lu Seng simplesmente alongou o corpo com calma, olhando para o grupo do patriarca como quem observa formigas. Levantou um braço e respondeu tranquilamente, tenho certeza. 100%. Agora vamos acelerar isso. Se pretendem lutar, venham todos juntos. Não tenho muito tempo para perder com algo tão trivial. Depute Tirmen Tang. Shen Jingnan olhou para o amigo buscando confirmação. Tang Maolin ficou em silêncio. No mundo marcial, esse silêncio era praticamente uma retirada de apoio. Ele já tinha tentado ajudar uma vez, e não iria implorar de novo por alguém tão arrogante. Vendo que o caminho estava livre, o rosto de Shen Jingnan se encheu de intenção assassina. Muito bem, ele rugiu. Já que quer tanto uma lição de humildade, eu mesmo vou te dar. A atmosfera do salão começou a ficar pesada, e o Ki de Lu Seng também começou a se espalhar, sinalizando que um massacre estava prestes a começar. Mas justo quando o primeiro golpe estava para acontecer, o homem de meia-idade com o uniforme de general 7 estrelas, que estava em silêncio até então, deu um passo à frente, bloqueando Shen Jingnan. Para o choque total de todos, o general juntou os calcanhares e fez uma saudação militar perfeita para Lu Seng. Duan Junho, tenente-general da 5ª Zona de Guerra da Região Militar Oriental, presta seus respeitos a Lord Lu Seng. O efeito foi imediato. Todo o salão caiu num silêncio absoluto. Até Lu Seng ficou surpreso com a formalidade repentina. Ele piscou algumas vezes enquanto observava o rosto do homem. Ah, sério mesmo, pensou com um sorriso irônico. Quem diria que eu encontraria alguém da região militar oriental num lugar desses? Que coincidência estranha, pensou Lu Seng. Percebendo que Lu Seng parecia tentar lembrar, Duan Junho falou rapidamente. Lord Lu, nós já nos encontramos antes.
No torneio da região militar oriental, Dom Shenji e eu tentamos lutar juntos contra o senhor, e fomos lançados para fora da arena com um único soco. Será que o senhor esqueceu desse encontro? Um olhar de leve reconhecimento apareceu no rosto de Lu Seng, que assentiu lentamente. Ah, verdade. Agora lembrei. Desculpa pela queda, hein? Por dentro, porém, ele pensava outra coisa, não lembro dele nem um pouco. Naquele torneio eu derrubei tantos generais que todos parecem iguais. Shen Jingnan ficou parado, completamente confuso, olhando entre Lu Seng e o general que o saudava. Ver um general 7 estrelas tratando um jovem com tanto respeito era algo impossível de aceitar. Ah, hein? General Duan, você realmente conhece esse Lu Seng? Perguntou ele com voz fraca. Duan Junho assentiu firmemente. Lu Seng é o sol mais brilhante da região militar oriental. O verdadeiro rei dos generais do leste. Assim que Duan Junho terminou de falar, todos os convidados do salão ficaram chocados. Suspiros ecoaram pelo lugar. O sol mais brilhante do leste, o rei dos generais. Esses títulos tinham um peso enorme. Até Tang Maolin ficou abalado. Faz quanto tempo? Meio ano, pensou ele, com o coração acelerado. Em tão pouco tempo, Lu Seng virou Grandmaster Rank 8 e ainda subiu até o topo do exército. Isso não é só talento, é impossível. O patriarca e toda a família Shen ficaram completamente chocados. Para eles, Duan Junho já era uma figura inalcançável. Descobrir que ele tinha sido derrotado por Lu Seng com um único soco foi devastador. Shen Jingnan forçou um sorriso doloroso. Então, foi apenas um mal-entendido. Lu Seng olhou para todos ali, que tinham mudado completamente de atitude, e soltou um suspiro. Eu até pensei em limpar a casa, pensou. Mas parece que o universo resolveu me poupar do trabalho. No centro do salão, Helin Su ainda estava parada, completamente atordoada. Tudo o que tinha acontecido naquele dia parecia irreal. Lu Seng se aproximou dela calmamente. Vamos, perguntou em tom leve. Acho que está na hora de irmos, disse ele, tocando levemente o ombro dela. Helin Su apenas assentiu, ainda meio perdida, e saiu com ele do salão silencioso. Quando estavam quase na saída, sua mãe correu atrás deles. Ling Su. Espere. Ling Su, volte aqui. Precisamos conversar. Mas Helin Su continuou andando ao lado de Lu Seng como se não tivesse ouvido nada. Você estava certo, disse ela calmamente. Esse amor familiar falso não significa mais nada para mim. Depois de finalmente se libertar daquela pressão familiar, Helin Su sorriu de verdade. Eu não acredito como eu estava sendo cega antes. Lu Seng colocou as mãos nos bolsos e sorriu satisfeito. Agora sim. Essa é a Helin Su que eu conheço. Ei, fala a verdade. O roteiro que preparei hoje foi emocionante? Você se sentiu a protagonista da história? Helin Su olhou para ele de lado, corando levemente. Protagonista? Você é que foi. Amanhã metade da província vai falar sobre como o rei dos generais destruiu a festa da família Shen. Ao ouvir isso, Lu Seng ficou em silêncio por um momento. Depois começou a rir. Minha futura esposinha Helin Su, era exatamente esse efeito lendário que eu queria. Ao ouvir a palavra esposinha, Helin Su congelou. O tempo pareceu parar por um instante. O coração de Helin Su disparou. Ela olhou para ele, surpresa. O que você acabou de me chamar? Lu Seng simplesmente acenou com a mão. Nada, nada. Não liga. Ele fez pose heroica. Normalmente sou uma pessoa humilde e discreta, mas hoje resolvi fazer uma exceção especial para você. Helin Su lançou um olhar desconfiado e acelerou o passo para esconder o sorriso. Tá bom. Vou acreditar que você é humilde quando porcos começarem a voar. Vendo Lu Seng ainda brincando, Helin Su apenas balançou a cabeça sem saber se ria ou não. Enquanto isso, Lu Seng olhou para o horizonte pensando em seus planos.
Ele usou a si mesmo como isca para atrair a Black Demon Society, eliminou Lian Su com uma projeção de vontade e destruiu a influência da família Shen. Cada movimento foi calculado com precisão. Mesmo assim, enquanto caminhava vitorioso, um pequeno sentimento estranho surgiu em sua mente. Quando se afastaram da mansão Shen, Lu Seng revisou mentalmente os dados estratégicos do Fire Seed Resource Database, mas não encontrou nada errado. Espera, chamou Lu Seng. Helin Su, já que temos um tempo livre, que tal discutirmos a próxima fórmula farmacêutica? Assim que ouviu falar de lucro, Helin Su se virou rapidamente. Seus olhos brilharam de interesse. Lu Seng até pensou, essa garota só liga o motor quando o assunto é alquimia ou dinheiro. Enquanto isso, na mansão Shen, Shen Jingnan estava tomando chá com Yang He e o general Dulun. Yang He falou calmamente. Aproveite essa crise para reorganizar a família. Aquela jovem ainda pode ser considerada parte do clã. Dulun Jr. então explicou que ficou surpreso ao encontrar o lendário Sisted Sit ali e por isso observou a situação antes de agir. Ele também revelou que dentro do alto comando militar há uma facção que valoriza muito Sisted Sit. Ao ouvir isso, Yang He e Shen Jingnan ficaram chocados. Shen Jingnan percebeu então que Lu Seng poderia se tornar um Martial Saint Rank 9 no futuro. Depois da conversa, Dulun Jr. se levantou para ir embora, e Shen Jingnan o acompanhou até a saída. Yang He ficou sozinho refletindo sobre o crescimento absurdo de Lu Seng. Ele decidiu que precisava informar Martial Saint imediatamente. Na saída do hotel, Lu Seng entregou a Helin sua fórmula do Golden Dragon Elixir de 4º nível. De volta ao hotel, Lu Seng foi para o terraço e observou a cidade enquanto pensava em sua estratégia. Ele também refletiu que Helin Su provou sua lealdade ao ficar ao seu lado durante o conflito. Lembrando disso, Lu Seng pensou em Lin Ze, que também já demonstrou coragem semelhante no passado. Ele até riu ao recordar como o amigo tinha defendido ele diante de toda a turma. De repente, o jovem tirou do armazenamento o Cyan Poison Scent Relic. Era um recipiente simples, não maior que um frasco comum de óleo medicinal de farmácia. Ainda não analisei esse artefato com cuidado, murmurou. Dizem que é um superveneno tão mortal que até um Martial Saint de nível 9 pode morrer por causa dele. A curiosidade de Lu Seng sobre aquela substância era enorme. Antes, ele já tinha vasculhado os arquivos do mundo dos sonhos procurando qualquer informação sobre o Cyan Poison Scent Relic. O que encontrou foi assustador. A toxicidade desse veneno era lendária. Mesmo 10.000 anos no futuro das artes marciais, ele ainda era considerado algo capaz de matar até guerreiros extremamente poderosos. Os registros até mencionavam um caso histórico em que um especialista de nível A foi assassinado com esse artefato. O evento chocou toda a comunidade marcial mundial. Lu Seng ficou em silêncio, olhando para o pequeno frasco por muito tempo. Aos poucos, sua curiosidade científica começou a superar a cautela, e uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se eu testasse em mim mesmo, pensou. Diziam que o veneno era forte o suficiente para matar até um Martial Saint de nível 9. Se eu conseguir resistir a uma parte disso, será que significa que meu corpo já está próximo ou até acima do nível de um Martial Saint? Além disso, ele queria entender o mecanismo do veneno. Como algo assim poderia ignorar as defesas biológicas de um especialista tão poderoso? Mesmo um Grandmaster de nível 7 já possui células capazes de neutralizar mais de 99% dos venenos comuns. O sistema imunológico e os filtros biológicos de um Grandmaster são dezenas ou até centenas de vezes mais eficientes que os de um humano comum. Com metabolismo e atividade celular extremamente rápidos, qualquer veneno normalmente é identificado e eliminado antes mesmo de causar sintomas. E mesmo que algum consiga agir, o corpo de um Grandmaster se regenera quase instantaneamente. Nos arquivos do Primal Fire Seeds havia menções a venenos feitos da essência de bestas exóticas de nível 9 ou superior. Esses venenos atacavam algo ainda mais profundo que os genes. O que existe além do código genético? Pensou Lu Seng, sem ter uma resposta clara. As lendas dizem que ele danifica diretamente a alma ou a origem da vida, murmurou. Mas meu corpo já está sendo reescrito pelas Imperishables Cells.
Combinado com o Starfall Imperishable Bore, ele tinha uma proteção que poucos poderiam imaginar. Com um clique, ele abriu o frasco do veneno. Lu Seng não era imprudente. Ele não iria beber o veneno inteiro. Apenas faria um teste mínimo. Usando sua energia mental, começou a calcular. Se eu extrair apenas 1/10 de milésimo de gota com telecinese, já será suficiente para entender sua natureza sem destruir meu corpo. Com precisão extrema, ele diluiu a essência concentrada. Usando sua força mental como se fosse uma mão invisível, misturou um minúsculo fragmento de veneno em um copo com um líquido verde escuro que serviria como base. O veneno se dissolveu imediatamente, deixando o líquido completamente transparente e sem cheiro. Lu Seng levantou o copo e examinou com sua visão aprimorada. Nem mesmo sua poderosa percepção mental detectou qualquer anomalia. Agora entendo por que até Marte ausentes podem ser pegos de surpresa, murmurou. O comportamento dele era realmente excêntrico. Depois de beber o líquido, ele ainda mastigou o copo inteiro, quebrando o vidro em pedaços. Se não deixar nenhum vestígio do experimento, está tudo bem, pensou. Com a densidade atual do corpo dele, mastigar aço já era possível, então vidro não era problema. O objetivo era evitar que qualquer resíduo do veneno contaminasse o quarto. Lu Seng sentou-se na cama com as pernas cruzadas e começou a esperar. Não demorou para o corpo reagir. Uma sensação de queimação intensa começou no estômago e se espalhou. O que exatamente está causando isso? Pensou ele, franzindo a testa. Imediatamente projetou sua consciência para dentro do corpo. Ele viu o revestimento do estômago borbulhar como espuma corrosiva, estabilizar e depois borbulhar novamente. Suas células expandiam e contraíam violentamente. Parecia que duas forças invisíveis gigantes estavam lutando dentro de seu corpo. Uma dessas forças tentava remodelar suas células, forçando mutações para uma forma desconhecida. Ao mesmo tempo, as defesas naturais do corpo lutavam desesperadamente para impedir a transformação. Depois de alguns minutos observando, ele entendeu. Então é isso, minhas células estão em guerra contra uma inteligência biológica invasora. Isso não é um veneno comum. É guerra genética. As bestas exóticas possuíam genes extremamente agressivos. O contato direto com essa essência poderia transformar a vítima em uma criatura monstruosa. Era exatamente o que acontecia com os heréticos mutantes que ele tinha visto no fundo do calabouço subterrâneo. Seus corpos eram dominados pelo DNA das bestas. Felizmente, o corpo de Lu Seng era praticamente absurdo de forte. O Starfall Imperishable Bore neutralizou rapidamente a ameaça. Logo suas próprias células destruíram completamente os genes mutantes. Então é só isso, pensou. Os registros diziam que o efeito era mais profundo. Ele decidiu fazer outro teste. Desta vez, extraiu uma gota completa do veneno e cortou a palma da mão com a unha, deixando o líquido entrar diretamente na ferida. Assim que o veneno entrou na corrente sanguínea, a reação foi muito mais violenta. Seu braço inteiro começou a queimar. Meu corpo está tentando expulsar isso antes que se espalhe. Ele sentiu suas células de defesa reagirem imediatamente. Mas então tomou uma decisão completamente insana. Usou sua força mental para suprimir o próprio sistema imunológico do braço. Vamos, mostre seu verdadeiro potencial, murmurou. Pouco depois, algo absurdo aconteceu. Um olho vermelho surgiu na palma da mão dele.